Bom dia a todos. Eu vou começar já com a minha apresentação, porque na verdade já há pouco dei as boas-vindas e, portanto, vou diretamente ao tema que me diz respeito. Falar do setor de feiras em Portugal, inevitavelmente temos que começar por falar no país e aquilo que vos proponho hoje olharmos é para Portugal como um país internacional, o Portugal com potencialidades, mas a viver um momento de crise, as feiras em Portugal, algumas ideias para o futuro e terminando com a importância no mundo que a União de Feiras Ibero-Americanas tem ou poderá ter. Falando de Portugal como país internacional, é, na verdade, porque em termos da sua situação geográfica, Portugal tem uma situação geográfica privilegiada. Tem a maior costa marítima da Europa e é, no fundo, o país mais próximo do continente americano e, como tal, podemos afirmar que Portugal é o país privilegiado para que bens e pessoas provenientes da América entrem na Europa. Depois, a proximidade com a África, quer geográfica, quer cultural. É óbvio que quando falamos de Portugal, falamos de um país com uma dimensão demográfica e geográfica pequena, mas, acima de tudo, falar de Portugal também é falar da língua portuguesa e que é, no fundo, falada por 269 milhões de pessoas. É a sexta maior língua falada no mundo e, acima de tudo, é a língua falada nos 5 continentes. Isto é um grande também potencial e, no fundo, também aqui podemos afirmar que esta língua é uma língua que faz com que o país seja um país que se possa afirmar como um país internacional e a sua história também assim o diz. Falando de Portugal como um país com potencialidades e num contexto de crise, claramente se percebe que estamos a passar um momento que é um momento de uma economia a ter um crescimento negativo, a ter quebras enormes ao nível do consumo privado, ao nível do consumo público, ao nível do investimento e a única, vamos assim dizer, fator de crescimento tem sido as exportações. E olhando para este contexto, claramente se percebe que Portugal precisa no fundo, os fatores futuros de crescimento de Portugal são aquilo que eu referi na sessão de abertura, a exportação, a internacionalização e o investimento direto estrangeiro. Porque só assim é que vamos conseguir, no fundo, atingir também uma necessidade do momento, que é a necessidade de entrada de dinheiro no exterior. Analisando Portugal ao nível das exportações, portanto, ao nível da relação que Portugal tem em termos económicos, ao nível dos vários países, falando das exportações, percebemos que o nosso principal mercado é o mercado espanhol. E que a Europa, os países europeus, são os principais destinos das nossas exportações. Para nós percebermos, no fundo, a falta de aproveitamento que temos tido na relação com a cultura e com a língua, é que o Brasil representa cerca de 1,1%, dados de 2010. Mas também é uma nota que se sente, comparando com 2009, que está a crescer. Nas importações, no fundo, a situação também é muito idêntica, portanto, claramente percebemos que Portugal, com a relação com o mundo, acima de tudo, é com a Europa. Se falarmos, por exemplo, do investimento direto estrangeiro no país, já há aqui algumas diferenças. Embora a Europa claramente é a principal origem do investimento direto estrangeiro, ainda é superior àquilo que podemos falar das exportações e das importações, mas o principal país de investidores estrangeiros são os alemães. Com destaque aqui para o Brasil, que ao nível daquilo que tem sido a evolução nos últimos tempos, o Brasil tem reforçado a presença ao nível do investimento direto estrangeiro e nós sabemos, pelas notícias
que acabam por ser públicas, que se sente o país, os investidores brasileiros a investirem maior em Portugal. Ainda há pouco tempo foi um empresário brasileiro que adquiriu uma das grandes empresas em Portugal, que é a Simpor e Cimenteira. Olhando no fundo para tudo isto, claramente se percebe que Portugal tem que, como já referi, aumentar as exportações e investimento estrangeiro, tem que aumentar a penetração em mercados emergentes e em crescimento. Isto é importante quando percebemos que o nosso principal mercado é europeu e também a própria economia europeia está a passar um momento complicado e há que, na verdade, aproveitar os mercados de proximidade cultural e linguístico, aumentando as exportações e a capacidade de captação de investimento direto estrangeiro dos PALOPs, países de língua oficial portuguesa, com destaque para Angola e Moçambique, e claramente com a América Latina, e claro, com destaque aqui para o Brasil, por um lado, porque falamos a mesma língua, pela dimensão do mercado, mas é óbvio, sem desconsideração de todos os outros países da América Latina que também devem ser explorados. Iniciando então agora a questão das feiras em Portugal, fazendo uma relação com a informação, portanto, que existe ao nível da UFI e também a única informação que nós conseguimos ter de dados disponíveis sobre o setor das feiras, a única observação que eu faria aqui é que também o setor das feiras, em relativamente ao mundo, é de pequena dimensão, mas no fundo, acima de tudo, o motivo é que o país Portugal também é um país de pequena dimensão. Olhando para os dados que existem, e portanto faço aqui uma ressalva, é que os dados que existem ao nível das feiras em Portugal são unicamente das feiras e dos recintos que integram o universo da UFI, e na verdade em Portugal só existem 3 recintos, a FIL, a Exponor e o Parque de Exposições de Braga, mas a única questão, portanto, daqui dos dados que nós temos, que estão disponíveis, é que percebemos 2 coisas. Que existe capacidade de atração ao nível de expositores estrangeiros, mas claramente percebemos que o universo de visitantes internacionais é relativamente curto. Ou seja, o nosso mercado de feiras é um mercado de feiras muito destinado para o mercado interno e, claramente, no contexto em que estamos, em que sentimos uma crise forte, portanto, há que também reconhecê-la, esta é uma situação que, no fundo, nos preocupa. Depois, o setor é um setor que vive uma falta de apoios institucionais. Eu, no fundo, diria que há todo um conjunto de instituições, desde governamentais, desde instituições regionais e desde as instituições dos municípios, que olham muito para as feiras em Portugal como um mero negócio. E é óbvio que as feiras têm uma dimensão de negócio e têm uma dimensão de negócio para os vários operadores, mas as feiras vão muito para além do negócio e são um instrumento importante de desenvolvimento de um território e de uma região e, portanto, sentimos que é necessário, no fundo, sensibilizar nesse sentido. Depois, claramente, a Associação Portuguesa de Feiras e Congressos tem um número reduzido de associados. Aqui, no fundo, é dar uma perspectiva dos principais recintos que existem em Portugal com mais de 5 mil metros quadrados. Acredito que, eventualmente, possa faltar aqui algum, mas aquilo que se percebe é que há outros recintos que, não sendo membros da Associação Portuguesa de Feiras, no fundo, poderemos explorar essa situação. No fundo, terminando aqui a questão das feiras em Portugal, se pensarmos na situação atual, em que, no fundo, vou repetir, número reduzido de sócios da Associação Portuguesa de Feiras e Congressos, a existência de recintos de feiras e congressos que não são membros, a falta de apoios institucionais de feiras, e faço aqui este relevo, a falta de apoios para a promoção das exportações, da internacionalização, e a falta de dimensão internacional das feiras, nomeadamente ao nível da componente de visitantes, no fundo,
A crise e o mercado interno em decréscimo, a falta de dados estatísticos e a desregulamentação faz-nos olhar de que as perspectivas futuras que temos que agir ao nível das feiras em Portugal é aumentar o número de associados à Associação Portuguesa de Feiras e Congressos, reivindicar o maior apoio para financiamento dos hosted buyers estrangeiros para alavancar as exportações e a internacionalização de Portugal, certificar e qualificar os vários players ao nível das feiras, elaborar um inquérito que sirva para quantificar o impacto das feiras em Portugal e na nossa economia e, no fundo, termino com a componente da cooperação, porque é em momentos de crise que nós todos sentimos que vale a pena cooperar e, portanto, Portugal tem que, os vários operadores conseguirem cooperar em conjunto, haver uma maior articulação, mas também uma maior cooperação entre Portugal e Espanha e uma maior cooperação internacional. E eu faria aqui destaque claramente, nós portugueses, olharmos para o universo da Unifid, conseguirmos claramente aumentar o nível de cooperação e com os países de língua oficial portuguesa. Olhando para a importância no mundo da Unifid e, acima de tudo, olhando para aquilo que é a influência ibero-americana e aquilo que é o grande património que temos, que é a proximidade da língua, a proximidade cultural, inevitavelmente percebemos que há aqui um triângulo que certamente nós poderíamos... Há aqui um triângulo, uma potencialidade aqui a explorar e, inevitavelmente, quando hoje falamos de que é necessário diversificar e entrar em novos mercados, e nós todos sentimos isso, Portugal sente isso, Espanha sente isso, e certamente que a América Latina, com o crescimento que tem, também tem vontade de crescer, com isto, muitas vezes só se consegue ir para novos mercados, com cooperação, ganhar escala, e, portanto, eu diria aqui que a Unifid tem aqui um grande desafio e, portanto, todos os membros da Unifid têm aqui um desafio a explorar e que, inevitavelmente, só se consegue conseguindo encontrar aqui um plano de trabalho, um plano de ação e definindo um conjunto de objetivos. Portanto, só me resta aqui agradecer a todos e espero que tenha sido o mais explícito possível. Obrigado.